Então, o roteiro da sessão 3322. Registro as presenças do conselheiro vice-presidente Roberto Braguin, conselheiro corregedor Ricardo Torres, conselheiro Domingos de Sei e o conselheiro João Antônio. A número legal, sob a proteção de Deus, está aberta a sessão ordinária de número 3322. Também as presenças do procurador-chefe da Fazenda Municipal, Dr. Carlos José Galvão, procurador Dr. Fernando Henrique Conde, bem como da secretária-geral, doutora Maria Tereza, e da subsecretária-geral, doutora Roseli Chaves. Em discussão, a ata da sessão ordinária 3320, aprovada, eu encaminho a publicação, submeto, nos termos dos artigos regimentais e conforme o memorando 13, o encaminhamento do conselheiro vice-presidente Roberto Braguin, pela concessão de 5 dias de licença. O ETCM é o 12733 de 24, em discussão aprovada. Submeto as resoluções de número 11 e 12 e 13 de 24, que tratam, e 14 de 24, cada uma delas tratando de questões administrativas do tribunal, em discussão aprovadas. Antes de passar a palavra aos conselheiros, queria trazer, como de praxe, alguns informes. O primeiro deles é que o Tribunal de Contas tem a honra de anunciar a sua adesão à campanha Junho Violeta, promovida pelo Instituto Velho Amigo, em prol da conscientização sobre os direitos dos idosos e o combate à violência contra essa população. Durante o mês de junho, iluminaremos nosso edifício com a cor violeta, unindo-nos a outros pontos emblemáticos da cidade, para destacar a importância do respeito e proteção aos direitos das pessoas idosas. Pretendemos, com isso, fortalecer essa causa nobre e essencial. O segundo informe é que hoje é dia 5 de junho, o dia, se não me engano, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Há um ano, esse tribunal estabeleceu diretrizes e práticas relacionadas à responsabilidade socioambiental, sustentabilidade e governança em integração aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, a Agenda 2030. Então, vamos saber como foi esse primeiro ano do nosso Comitê ESG. Temos um vídeo a ser transmitido. Os 3 pilares da ESG são sustentabilidade ambiental, social e governança. E o Tribunal tem desenvolvido ações para atender esses 3 pilares, como, por exemplo, redução do consumo de copos descartáveis, de papel sulfite e de toner. Sobre a questão social, tem desenvolvido auditorias para tratar desse tema, como, por exemplo, pobreza menstrual, as condições dos abrigos destinados à população de rua e também violência de gênero. O Tribunal também tem feito contratações de estagiários por meio de políticas afirmativas. E no programa de visitas aqui no Tribunal, há um tópico abordado que é como o município de São Paulo está implementando a Agenda 2030 da ONU e a ESG. Sob o aspecto da governança, o Tribunal está desenvolvendo seu segundo ciclo do planejamento estratégico, ouvindo a população em geral, os jurisdicionados e os servidores, para que o Tribunal incorpore ao seu planejamento estratégico os anseios da sociedade por um tribunal mais efetivo e mais próximo da sociedade. Obrigado. E, finalmente, não, tem mais 2. O vídeo da TV Cultura, mais um episódio da São Paulo Mais. Hoje nós vamos mostrar como o Tribunal se preocupa com a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. Por favor. A Constituição brasileira garante a todo cidadão o direito de ir e vir, mas cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, o que pode exigir uma série de adaptações nas ruas e nos prédios da cidade. E nesse assunto, o Tribunal de Contas do município de São Paulo dá uma lição de cidadania. Tem lugar que é bom, tem lugar que não passa a cadeira. Tem buraco, é isso, é aquilo.
Quando a gente consegue ter um livre acesso, fica tudo muito mais fácil. O prédio do TCM é um exemplo de construção adaptada para pessoas com deficiência. Ele recebeu o selo de acessibilidade arquitetônica concedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Qual a importância e o que é preciso para obter o selo de acessibilidade? O selo de acessibilidade é um documento, um certificado que comprova que uma determinada edificação provém todos os tipos de recursos para incluir as pessoas com algum tipo de dificuldade, que pode ser motora, pode ser uma dificuldade cognitiva, pode ser uma dificuldade auditiva ou visual. Então, o selo de acessibilidade, ele diz o seguinte: esta empresa está pronta para receber pessoas que têm esse tipo de deficiência. O Tribunal de Contas do município de São Paulo defende e incentiva o direito do acesso à informação. É por isso que todas as sessões plenárias da Casa contam com intérpretes de Libras. O selo de acessibilidade para o Tribunal de Contas foi uma grande conquista, porque o tribunal é uma edificação da década de 70. Sim. Para atender toda essa parte de arquitetura universal, agora, no século XXI, tivemos que fazer muitas adaptações. Nós hoje podemos auditar, fiscalizar, conscientes e tendo isso dentro da própria casa. É o Tribunal de Contas do município de São Paulo contribuindo para uma cidade mais acessível. Fique ligado no próximo São Paulo Mais. Um último informe para reforçar a necessidade de seguirmos doando para as milhares de pessoas do estado do Rio Grande do Sul que seguem desabrigadas ou desalojadas. Os itens para doação podem ser entregues na sede da Asticom. Nós vamos continuar unidos e solidários, mostrando a força da nossa comunidade em prol do Rio Grande do Sul. Era o que eu tinha a dizer. Antes de passar a palavra aos senhores conselheiros, o conselheiro Domingos de Sey, através do memorando 27 de 24, solicita agendamento de data para a sessão extraordinária do julgamento de contas do Executivo referentes ao exercício de 2023, que deverá acontecer impreterivelmente até o dia 24 de junho de 2024, segunda-feira, é o processo TC 4572 de 24. Então, eu consulto ao plenário se podemos agendar para o dia 24, às 14 horas, essa votação. Assim como o conselheiro vice-presidente Roberto Braguin também requer agendamento do julgamento das contas deste tribunal e de seu fundo especial de despesas referentes ao exercício de 2023 para o próximo dia 26 de junho, quarta-feira, aí no horário da nossa sessão ordinária, às 9h30, o processo é o TC 2954 de 24. Então, vou considerar agendadas essas duas datas e passo a palavra aos conselheiros para qualquer comunicação à Corte. Nós temos referendos, então, nessa sessão, referendo do conselheiro Ricardo Torres, que é o TC 7722, é uma suspensão, acompanhamento do edital de chamamento público 01 Smith 24 para a seleção de proposta, celebração de parceria na forma do termo de colaboração, a implementação e operação e manutenção de 5.000 pontos de internet pública no âmbito do programa Wi-Fi Livre São Paulo e em comunidade em todas as regiões do município. E não havendo nenhum destaque, passo a proclamação do resultado. Por unanimidade, aprovado o despacho prolatado pelo conselheiro corregedor Ricardo Torres, determinando a suspensão do ato de homologação ou adjudicação do chamamento público 1 da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia até o atendimento do item 4.11 do relatório conclusivo da auditoria desta Casa. Senhor presidente, apenas, desculpe-me, apenas para ponderar o conselheiro Ricardo Torres, Vossa Excelência, no despacho menciona o item 4.11, né? Mas eu vejo aqui que na manifestação técnica a necessidade de publicação, de republicação do edital, porque na manifestação definitiva, né, surgiram outros itens, ou foram mantidos outros itens, dentre os quais
a publicação, para obedecer o artigo 55 da Lei 14.1133, de todo o instrumento e bem como a ciência do relatório conclusivo à origem. Então, eu só queria indagar de Vossa Excelência se o despacho vai compreender essas outras questões, ou se é meramente sobre o 4.11 apenas, porque, ao meu ver, acho que seria um pouquinho mais apropriado que fosse republicado e tal, porque houve alteração, né? Desculpe de não ter no momento oportuno, mas é que... Eu vou esclarecer. Na verdade, de fato, existem alguns apontamentos técnicos que, na minha avaliação, não ensejam a necessidade da suspensão, a não ser este ponto, que é bem sensível, que é a falta de dotação orçamentária, que é um elemento fulcral aqui do processo, né? De todo modo, no teor do despacho, a gente viabiliza o acesso à administração do inteiro teor do relatório. E eu peço no despacho, uma determinação, né, que a administração se pronuncie sobre todos esses pontos. Perfeitamente. De acordo. Então, só para retomar a proclamação do resultado, por unanimidade aprovado o despacho prolatado pelo relator conselheiro corregedor Ricardo Torres, determinando a suspensão do ato de homologação ou adjudicação do chamamento público 1 de 24 da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia até o atendimento do item 4.11 do relatório conclusivo da auditoria desta Casa, uma vez que Sua Excelência considerou que os elementos constantes da instrução processual são insuficientes para o prosseguimento do certame. O segundo referendo é o TC 12336 de 24, é do conselheiro Ricardo Torres, ambos, então, com a revisão do conselheiro Domingos de Sei, uma representação em face do pregão eletrônico da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia quanto à prestação de serviços de locação de veículos adaptados com fornecimento de combustível e quilometragem livre, motorista, segurança e seguro para as unidades móveis do Descomplica Digital para operarem nas 5 regiões do município de São Paulo. E não havendo destaque, passo a proclamação do resultado. Por unanimidade, é aprovado o despacho prolatado pelo relator conselheiro corregedor Ricardo Torres, determinando a suspensão do prosseguimento do pregão eletrônico 90014 de 24, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia até ulterior manifestação dessa Corte. Com a palavra, entramos então na ordem do dia. Antes de passar a palavra, queria, conselheiro presidente e demais conselheiros, parabenizar a atuação do conselheiro Ricardo Torres, que no dia de ontem, de posse de 41 itens de apontamentos da nossa auditoria a respeito da licitação dos terminais de ônibus da região leste de São Paulo, recomendou, e a Secretaria de Governo prontamente o atendeu, né, no sentido de adiar sine die aquele certame, para que nós pudéssemos analisar melhor essa matéria. Trata-se da concessão dos terminais de ônibus da Zona Leste de São Paulo. Mas isso apenas registrar, porque acho que foi a tempo o conselheiro Ricardo Torres atuou nesse processo para melhorar ainda mais. Não somos contra a matéria em si, apenas queremos dar um tratamento adequado para contribuir com o interesse público. Então, passemos à ordem do dia. Com a palavra o conselheiro vice-presidente Roberto Braguin, que tem 2 itens na sua pauta. Por favor. Presidente, senhores conselheiros, doutora Procuradoria, senhoras secretárias, na minha pauta, como já adiantado por Vossa Excelência, 2 itens, sendo o primeiro deles o TC 1999 de 2013, interessados a Subprefeitura Guaianazes e Construtora Anastácio Limitada,
Objeto, recurso ex officio, oriundo da primeira Câmara, sobre acompanhamento da execução do contrato número 2 de 2012, que versa sobre prestação de serviços de limpeza manual de galerias, córregos e canais através de 2 equipes por mês. O valor de R$ 794.500 aproximadamente. Trato presente, como já disse, nesta fase processual da análise do recurso ex officio, em face da decisão proferida pela primeira Câmara na 13ª sessão ordinária não presencial, que julgou irregular a execução do contrato número 2, SPG 2012, por falhas no cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas, bem como pela fiscalização deficiente levada a efeito pela pasta, e que aceitou os efeitos financeiros produzidos, tendo em vista a ausência de demonstração nos autos de dano ou prejuízo ao erário, e deixou de aplicar multa aos agentes públicos responsáveis, tendo em conta o tempo decorrido e considerando ainda não ter restado caracterizada a existência de dolo ou má-fé. A Secretaria-Geral observou que entre o penúltimo marco interruptivo, consubstanciado no relatório de auditoria, após defesa da pasta, e a decisão guerreada, transcorreram-se mais de 5 anos, de modo que eventuais pretensões ressarcitórias e punitivas estariam fulminadas pelo Instituto da Prescrição. Todavia, ressaltou que a decisão veicula provimento declaratório, entendendo que a Resolução 10 de 2003 não se aplica ao caso em tela. Assim, nesse âmbito, entendo que, em caso, não há que se falar em prescrição quinquenal, considerando o teor declaratório da decisão. No mais, como deflui da instrução dos autos, não houve interposição de qualquer recurso voluntário ou acréscimo de elementos novos que possam modificar a respeitável decisão. Ante o exposto, conheço do recurso ex officio, visto que se aplica o artigo 137, parágrafo único do regimento, demandando o exame necessário da matéria. No mérito, porém, nego-lhe provimento por não haver nos autos elementos capazes de alterar a decisão que deve, assim, ser mantida. Esse é o voto. Pela ordem, conselheiro. Eu tenho um voto aqui que diverge, então gostaria de Claro, por favor. solicitar preferência. Por favor. Declaração de voto. Relativamente à matéria, deixa eu só dar uma olhada. Relativamente à matéria, hora em julgamento, verifico que entre o penúltimo marco interruptivo, consubstanciado no relatório de Audi, e após a defesa da origem, e a decisão recorrível prolatada, decorreram-se mais de 5 anos, sendo imperioso reconhecer a incidência da prescrição nos referidos autos, nos termos da Resolução 10 de 2023, 12 de 2023, desse egrégio Tribunal de Contas. Forçoso apenas esclarecer que tenho sustentado o entendimento de que o reconhecimento da incidência da prescrição, que constitui instituto de direito material, é matéria prejudicial ao exame do conteúdo fático analisado nos autos, visto que fulmina todo o processo. Logo, em razão do tempo transcorrido, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não é razoável e adequado pronunciar um segundo mérito do processo, mesmo que revestido de provimento declaratório, principalmente com o potencial lesivo à imagem das partes, atingindo a esfera subjetiva dos interessados. Nesse sentido, conheço do recurso ex officio e, quanto ao mérito, reconheço a incidência da prescrição em conformidade com a Resolução 10 de 2023 desta Corte de Contas, razão pela qual julgo extinto os feitos com julgamento de mérito de acordo com o artigo
487 do Código de Processo Civil e determina seu correspondente arquivamento nos termos do artigo 12, parágrafo único da mesma resolução. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente. Eu estou pensando aqui, para entender a declaração de voto do conselheiro João Antônio. Vossa Excelência entrou no mérito ou não entrou no mérito? Não, Porque no final do voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência fala do mérito. Eu digo assim, e essa questão fundamental é forçoso esclarecer que tenho sustentado o entendimento... Não, desculpe, presidente. Só quando usa subsidiariamente o CPC. Julga extintos feitos com julgamento de mérito. Isso, tá bom. De acordo com o artigo 487 do Código Civil. Revisor, conselheiro Ricardo Torres. E eu, como revisor, acompanho o relator na linha da minha avaliação de que, por se tratar de recurso, a pretensão recursal merece análise desse tribunal. Tudo bem, então, quer dizer, admite o recurso e julga como? Eu acompanho neste caso, o relator, exatamente nos estritos termos dele. Por esse entendimento. O mérito no recurso. Exato. Eu só quero registrar, com todo respeito, a maioria aqui constituída, de que nós estamos tratando de um recurso que atinge direitos subjetivos das partes. Não é qualquer recurso. E dentro do meu conceito, dentro do meu entendimento, que a prescrição fulmina todo o processo, quando se trata de matéria que prejudica subjetivamente a parte, aí, no meu caso, é ainda mais forte o argumento da prescrição. Mas é só como... Obviamente que se o direito subjetivo não tivesse sido atingido profundamente, a minha argumentação poderia ser relativizada. Neste caso, objetivamente, eu acho que a prescrição, havendo prescrição, a parte prejudicada, certo, não pode ser atingida. Já faço outros comentários. Conselheiro Domingos de Seis, para ver se vale a pena. Com o relator. Então, bom, enfim, vou à proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecido o recurso ex officio. No mérito, por maioria, é negado provimento ao recurso, por não haver nos autos elementos capazes de alterar a decisão. Nós temos o voto do relator conselheiro vice-presidente Roberto Braguin para apregoar o segundo item. O segundo item é o TC 8846 de 16. Tem como interessados a Subprefeitura da Sé, Sidney Alves Martins e Cotia Tractor, locação de equipamentos limitada. São recursos ex officio e ordinários. O valor medido e pago de R$ 151.200. Relatório já previamente encaminhado. Em discussão a votos. Passarei ao voto. Em julgamento, recursos ex officio ordinários interpostos pela Procuradoria da Fazenda e por Sidney Alves Martins, alcançando decisão de juízo singular, que julgou irregulares o contrato emergencial número 1, SPSE 2015, o termo de editamento 026 de 2015 e execução contábil financeira correspondente ao período de 19 de março a 18 de setembro de 2015. Preliminarmente, deixo consignado que, conforme consta na peça 46, páginas 4 a 12, promoveu-se a instauração do inquérito civil número tal, processado em caráter sigiloso, relativo à denúncia de irregularidades nos ajustes supramencionados, visando a apurar eventual favorecimento dos agentes públicos à contratada, com burla ao procedimento licitatório e leniência na fiscalização da execução dos contratos.
No que diz respeito ao Instituto da Prescrição, entendo que, em caso, não há que se falar em sua incidência, nos termos da Resolução 10 de 2003, considerando o teor declaratório da decisão. Um passo à frente, conheço do recurso ex officio que se adequa à previsão do regimento interno desse tribunal e dos recursos ordinários interpostos pela Procuradoria da Fazenda Municipal e por Sidney Alves Martins, uma vez presentes os pressupostos regimentais de admissibilidade. Em seu apelo ordinário, Sidney Alves recorreu da parte da decisão que entendeu pela irregularidade da contratação emergencial e advertiu que jamais integrou o quadro societário da empresa contratada, de modo que a relação que mantinham seria de assessoramento exclusivo e unicamente na área contábil. Alegou ainda que o fato de ter havido a entrega dos documentos relativos ao sistema empresa de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social por meio de protocolos feitos em nome da contabilidade, demonstraria tão somente uma específica parcela de serviço prestado dentro do escopo de assessoramento contábil próprio desse tipo de atividade técnica. Diante desse cenário, conforme enfatizado pela auditoria APS 88, o recorrente não trouxe elementos novos capazes de justificar a contratação emergencial e confirmou ser contador e proprietário do escritório que prestava serviços de contabilidade à contratada. Assim, o pedido do afastamento de sua inserção no rol de responsáveis não merece prosperar, na linha de raciocínio da Secretaria de Controle Externo e da Assessoria Jurídica, respectivamente, às peças 88 e 90 dos autos, por ter ele anuído com o pedido inicial da contratação emergencial, efetuado pelo supervisor de suprimentos à época, conforme peças de folhas. Quanto ao apelo da Procuradoria da Fazenda, não houve oferecimento ou acréscimo de qualquer informação nova que possa justificar a modificação da respeitável decisão do juízo singular guerreado. De todo modo, analisando os elementos trazidos aos autos, entendo que os recorrentes não agregaram fatos ou argumentos diferentes daqueles anteriormente avaliados e debatidos pelos órgãos técnicos, sendo incapazes, portanto, de abalar os fundamentos da respeitável decisão recorrida. Desta feita, com fundamento nas manifestações unânimes dos órgãos técnicos desse tribunal, conheço do recurso necessário, bem como do ordinário, haja visto o entendimento dos pressupostos de admissibilidade. E, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão de recorrida que julgou irregulares os ajustes por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oficie-se na forma regimental e encaminhe-se cópias do relatório e vote acórdão à Controladoria Geral do Município e ao Ministério Público do Estado, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, vez que o presente TC foi instaurado após ofício que comunicava a abertura do inquérito civil 287 de 16 e que gerou ainda solicitações acostadas aos autos, objetivando esclarecimentos sobre o tema. Este é o voto. O revisor conselheiro Ricardo Torres, como vota? Com relator. Conselheiro Domingos de Sei. Relator. Conselheiro João Antônio. Com relator. Por unanimidade são conhecidos os recursos ex officio e ordinários, pois atendidos os requisitos regimentais de admissibilidade e no mérito negados o provimento, ficando mantida a decisão recorrida por seus próprios jurídicos fundamentos, nos termos do voto do relator conselheiro vice-presidente Roberto Braguin, que encerra a sua pauta. Palavra ao conselheiro Domingos de Sei, que tem um item na sua pauta, com a revisão do conselheiro Ricardo Torres. Senhor presidente, senhores conselheiros, procuradores, secretária, subsecretário, tem um item que é o TC 17862, de 22, Associação de Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, uma representação interposta em face do edital de pregão eletrônico 48, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, cujo objeto restrito a preço para execução de serviço especializado na instalação e troca e manutenção de gradis e secamento dos próprios municipais.
Em discussão, a votos. Já tinha, presidente. O voto aqui está no meu. Vossa Excelência já circularizou, como diz o conselheiro Ricardo Torres, tanto o relatório como o voto aos nossos gabinetes. Por favor. Isso, então, solicito que seja dado como lido. Então, ao voto, em julgamento, a representação apresentada pela Associação de Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil. A alegação da representante é de que o edital teria o mesmo objeto do pregão eletrônico número 12 de CIURB, homologado em 8/12/21. Foi dirimida pela auditoria, que se manifestou pela improcedência da representação, pois a mera similaridade entre os termos utilizados da descrição dos objetos dos dois editais não garantia se tratar do mesmo objeto. E que a forma de cadastro da licitação do sistema BEC não traria prejuízos para a negociação das propostas. Tal manifestação fundamentou-se na decisão do indeferimento do pedido liminar pelo conselheiro João Antônio, então responsável pelas medidas de urgência durante o recesso nesse tribunal, vez que a representação foi apresentada em 23/12/22. Procedida a devida instrução processual, a assessoria jurídica de controle externo e a secretaria-geral também se manifestaram pela improcedência, haja vistos os argumentos e esclarecimentos carregados nos autos. Diante do exposto, com êxito da representação, por preenchidos os pressupostos de assimilidade e no mérito, julga improcedente. Destaco que o referido pregão originaram-se 12 atas de registro de preços firmadas com 10 diferentes empresas, pelo prazo de 12 meses, contados a partir de abril de 23, cumpridas as formalidades gerais, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos a como voto. Conselheiro Ricardo Torres. Com o relator. Conselheiro Roberto Braguin. Com o relator. Conselheiro João Antônio. Com o relator. Por unanimidade é conhecida a representação, no mérito julgada improcedente. Nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos de Sê, o conselheiro João Antônio tem um item na sua pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Procuradoria, senhora secretária-geral, senhora subsecretária-geral. Tem um item na pauta, trata-se do TC 6.877 de 2023. Senhor presidente, interessados, Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Saúde da Família, responsável pela representação em face do... o objeto é uma representação em face do edital de seleção de fornecedores de coleta de preços, número 004/2023, Associação Saúde da Família, cujo objeto é a seleção de fornecedores na modalidade coleta de preços para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar. Essa é a matéria, senhor presidente. Discussão a votos. Trago a julgamento o ETCM, número 6877, 2023, que cuida de representação apresentada por Daiane de Oliveira Ferreira, em face do edital de seleção de fornecedores, coleta de preços, número 004/2023, promovido pela Associação de Saúde da Família, ASF, cujo objetivo é a contratação de empresa hospitalar na prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar, elaboradas na dependência da contratante e nas dependências da contratada para ser transportada para unidades receptoras, visando o fornecimento de dietas especiais, incluindo dietas enterais e fórmulas lácteas que as unidades de saúde geridas pela Associação da Saúde da Família. Preliminarmente, entendo que a representação pode ser conhecida, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 54 e 55 do Regimento Interno desta Corte. E
artigo 23 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Quanto ao mérito, nos termos da manifestação conclusiva da auditoria, que acompanho por seus próprios fundamentos, restaram improcedentes os questionamentos relacionados à suposta ilegalidade no processamento de seleção, a obrigatoriedade de visita técnica, a vedação de participação de empresa apenada em outro órgão da administração, a suposta ilegalidade de impugnação apenas por meio físico ao suposto cerceamento do prazo para recorrer. Por conseguinte, os apontamentos tidos como procedentes, omissão na exigência de regularidade fiscal, participação de empresa apenada em outro órgão da administração, não foram considerados aptos a inquinar o procedimento licitatório, pois passíveis de saneamento até a assinatura do contrato em prol do interesse público nos termos do despacho interlocutório desta relatoria. Todavia, para evitar eventual prejuízo, o referido despacho condicionou que alguns itens fossem solucionados até a assinatura do contrato. São eles: 1. Que a penalidade da vedação de participação de empresas temporariamente suspensas de licitação e contratar com a administração pública federal, estadual ou municipal ficasse restrita somente ao âmbito da municipalidade. 2. Que fosse exigida a certidão de regularidade com a Fazenda Estadual nos termos dispostos no artigo 9º, inciso 4º, da Portaria da Secretaria de Saúde, 787/2022, e que foi devidamente cumprido pela origem, conforme constatado nos autos. Diante de todo exposto, circunscrito a exclusividade aos fatos narrados na inicial e na esteira da conclusão da auditoria desta Corte de Contas, conheço da representação apresentada por presente os seus requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, voto pela improcedência da referida representação, ressaltando que os apontamentos remanescentes restaram sanados com o entendimento das condicionantes, Intime-se os interessados desse julgamento, também encaminhando cópia deste voto e do acordo resultante. Após cumpridas as formalidades de praxe, arquivo-se os autos como voto. Conselheiro Roberto Braguin. Eu ia aqui fazer um apontamento, mas eu compreendi que os itens 2, 3 e 2, 4 são os que foram atendidos, de modo que perderam o objeto, né? Então, eu acompanho o relator pela improcedência. Conselheiro Domingos de Sei. Com o relator. Conselheiro Ricardo Torres. Com o relator. Por unanimidade é conhecida a representação, no mérito julgada improcedente, uma vez que os apontamentos remanescentes restaram sanados, determinado o envio de cópia. Acordam os interessados no termo do voto do relator, conselheiro João Antônio, que assim encerra a sua pauta. O conselheiro Ricardo Torres retira o item 1 e apregou, então, o item 2 de sua pauta, que é o TC 3887 de 22. Por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, servidores da Casa, o TC 3887 de 2022 da Secretaria Municipal de Educação e Martins e Lococo Lavanderia Limitada, pregão eletrônico 80 SME 2021, o contrato 429 da SME também de 2021, contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de lavanderia com alocação de enxoval, incluído processamento de roupas e tecidos em geral, em todas as suas etapas, desde sua utilização até o seu retorno, em adequadas condições de reuso, sob ideais situações higiênico-sanitárias, lotes 2, 5 a 11 e 13. O relatório foi objeto de circularização, portanto, me permito aqui direto ao voto. Discussão a votos. Senhores conselheiros, é o caso de julgar regular o pregão eletrônico número 80 e o contrato 429. Trata-se da análise de pregão eletrônico, como dito, firmado com a empresa Martins e Lococo, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de lavanderia nos padrões determinados pelo contratante, envolvendo o processamento de tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua utilização até seu retorno em adequadas condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias para as unidades educacionais pertencentes à Secretaria Municipal de Educação em 13 lotes. Nos termos do artigo 1º, inciso 3 da Resolução TCM 18/2019, as análises são procedimentos de fiscalização com o fim de verificar as regularidades de atos administrativos dos órgãos e entidades jurisdicionados desse tribunal, quanto aos aspectos legal, formal e de mérito.
Em relação ao pregão eletrônico número 80 e ao contrato, os órgãos técnicos não identificaram falhas nem de ordem legal, nem formal e nem de mérito. Assim, considerando o produto da atividade de fiscalização, bem como considerando tudo mais que dos autos consta, o resultado da análise é a regularidade do certame e do instrumento contratual, razão pela qual julgo regular o pregão eletrônico. Intime-se a origem na pessoa do senhor secretário municipal de Educação para a ciência do presente voto do acórdão resultante após com as cautelas de praxe arquivem seus autos. É como voto. Conselheiro Domingos de Sei? Regular. Com o relator. Voto com o relator. Conselheiro vice-presidente Roberto Braguin. Com o relator. Conselheiro João Antônio. Com o relator. Por unanimidade, o pregão eletrônico 80 de 21 e o contrato 429 de 21 da Secretaria Municipal de Educação são julgados regulares nos termos do voto do relator conselheiro Ricardo Torres. Palavra aos colegas, à Procuradoria da Fazenda. Do contrário, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 12 de junho, que é dia dos namorados, às 9h30 da manhã. Então, venham com esse sentimento amoroso para a sessão de quarta-feira que vem.